Você abre o aplicativo do banco, respira fundo e encontra um saldo travado. O susto é imediato, porque a dívida era da empresa, mas agora o seu CPF entrou no processo. E a pergunta deixa de ser abstrata, virando pessoal e urgente. O juiz pode penhorar exatamente o que, no patrimônio do sócio, e o que a lei realmente protege. Eu sou Lucas Lisboa, advogado, e neste vídeo nós vamos organizar esse cenário com clareza técnica. Porque quando a execução fiscal muda de direção, sai do CNPJ e alcança o CPF, junto vem Sisbajud, Renajud, pesquisas patrimoniais, averbações, indisponibilidades e uma sensação real de perda de controle. Só que é justamente aqui que muita gente erra, porque olha apenas para o bloqueio, quando o ponto decisivo normalmente está antes dele, na base legal do redirecionamento e na prova correta do que foi efetivamente atingido. Imagine a cena acontecendo agora. A Fazenda pede ao juiz que avance sobre o sócio, o juiz analisa a certidão de dívida ativa, observa os fatos do processo e verifica se a cobrança continua restrita à empresa, ou se atravessa para o patrimônio pessoal de quem a administrava. E neste momento existe uma verdade que precisa ficar absolutamente clara. O simples fato de a empresa dever tributo e não pagar, sozinho, não basta para responsabilizar o sócio. Isso decorre da súmula 430 do Superior Tribunal de Justiça. E esse detalhe muda completamente o jogo, porque separa inadimplência comum de responsabilidade pessoal juridicamente demonstrada. Então, se alguém tenta vender a ideia de que toda a dívida tributária da empresa cai automaticamente no colo do sócio, essa ideia está errada. A Lei de Execução Fiscal, no artigo 4º, permite a cobrança contra o devedor, conforme o caso, contra o responsável tributário. E o Código Tributário Nacional, no artigo 135, inciso 3º, diz que diretores, gerentes ou representantes podem responder pessoalmente, quando houver atos praticados com excesso de poderes, ou infração de lei, contrato social ou estatutos. Em linguagem prática, é preciso algo além do mero não pagamento. Agora a história fica mais tensa quando aparece outro elemento: a empresa some do endereço fiscal, ninguém comunica adequadamente os órgãos competentes, o estabelecimento deixa de funcionar, e a Fazenda sustenta a dissolução irregular. Nesse ponto entra a súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual se presume dissolvida irregularmente a empresa que deixa de funcionar no domicílio fiscal sem comunicação regular, legitimando o redirecionamento para o sócio-gerente. E aqui surge a pergunta que mais angustia o empresário: uma vez deferido o redirecionamento, o que o juiz pode atingir na prática? A resposta começa pelo alvo mais comum: dinheiro. Porque a sistemática executiva e o artigo 11 da Lei de Execução Fiscal privilegiam o numerário, então o bloqueio bancário costuma ser a primeira surpresa, e muitas vezes também o primeiro dano concreto percebido. Saldo em conta corrente, aplicações financeiras, CDB, fundos, ações, criptativos identificáveis, veículos, imóveis sem proteção legal específica, cotas sociais, direitos creditórios, aluguéis e outros bens com valor econômico, tudo isso pode entrar no radar. Só que isso não significa terra sem lei, porque existem limites objetivos, e é justamente neles que uma defesa técnica muda o resultado. O Código de Processo Civil, no artigo 833, inciso 4º, protege, em regra, salários, vencimentos, proventos de aposentadoria, pensões, verbas de natureza alimentar, ganhos de trabalhador autônomo e honorários profissionais. Isso normalmente alcança benefício previdenciário, aposentadoria e valores do INSS, desde que a origem esteja bem demonstrada. No inciso 10º do mesmo artigo, a lei também protege a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos. E a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em diversos precedentes, admite discussão semelhante para reservas modestas mantidas em outras modalidades, desde que a natureza de poupança seja provada com seriedade e não exista abuso. Agora perceba o ponto mais delicado: conta salário, aposentadoria, INSS e poupança não são um escudo mágico. São proteções jurídicas que precisam ser demonstradas com documentos, rastreabilidade e reação imediata, porque no processo executivo, alegação sem prova costuma perder força rapidamente. Se a conta mistura salário com transferências diversas, recebimentos empresariais ou reservas acumuladas sem identificação clara, a discussão fica muito mais difícil.
Se a poupança ultrapassa o teto legal, a parcela excedente pode entrar em risco. Se o investimento recebeu valores de várias origens, a defesa precisa separar o que é patrimônio disponível, do que tem caráter alimentar ou de reserva mínima. E existe mais um ponto que muitos sócios descobrem tarde demais. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em situações excepcionais, penhora parcial de verbas remuneratórias ou previdenciárias, quando o valor é elevado e a constrição preserva a dignidade e a subsistência do devedor. Isso não é automático, nem livre, exige fundamentação concreta, mas mostra porque a defesa precisa ser específica e não genérica. E o imóvel pode ser penhorado. Depende, porque a Lei 8.009, de 1990, protege, como regra, o bem de família, salvo exceções legais. Então, se o imóvel do sócio é residência familiar, essa proteção deve ser testada imediatamente, com matrícula, contas de consumo, comprovantes de residência e elementos que mostrem a destinação do bem. Veículos de uso comum, cotas sociais, lucros distribuíveis, imóveis não protegidos e aplicações financeiras normalmente entram no campo de risco com mais facilidade. E é aqui que o empresário percebe que não basta dizer, isso é meu, ou isso é essencial, é preciso provar, linha por linha, documento por documento. Agora imagine que o bloqueio já aconteceu, o sistema judicial congelou valores, a narrativa da fazenda já está montada, e você precisa reagir. O primeiro passo é ler a decisão como uma planta do risco, identificando se houve redirecionamento formal ou simples inclusão do nome do sócio, e qual foi a causa apontada, nome na certidão de dívida ativa, dissolução irregular, gerência na época do fato gerador, excesso de poderes, infração à lei, sucessão ou outro fundamento. Sem entender essa porta de entrada, a defesa frequentemente ataca o problema errado. O segundo passo é reconstruir a cronologia. Quando o tributo foi constituído, quem administrava a empresa naquele período, quando houve saída da sociedade, alteração contratual, baixa, mudança de endereço, e quando a fazenda teve ciência desses fatos. Muitos processos mudam completamente de rumo quando a linha do tempo prova que o sócio cobrado não exercia gerência, ou não estava mais na administração no momento juridicamente relevante. O terceiro passo é testar a legitimidade passiva, porque se o sócio não era gerente, se já havia saído, se nunca praticou ato ilícito, ou se a empresa não foi irregularmente dissolvida, a defesa passa a atacar a própria base do redirecionamento. E isso é muito mais poderoso do que discutir apenas o bloqueio depois do estrago. O quarto passo é verificar se o nome do sócio consta da certidão de dívida ativa, porque se consta, existe presunção relativa de legitimidade, e a defesa precisa desmontá-la com prova documental consistente. Se não consta, a fazenda normalmente assume o ônus de demonstrar os requisitos do redirecionamento. E esse detalhe processual muda a estratégia, muda o peso da prova, e muda também a velocidade da reação. O quinto passo é escolher a via adequada. Exceção de pré-executividade pode ser muito útil quando a matéria é comprovável de plano, como ilegitimidade, prescrição, nulidade formal, impenhorabilidade evidente, ausência de gerência e prova documental pré-constituída. Enquanto os embargos à execução exigem garantia do juízo, na forma da Lei de Execução Fiscal, mas permitem defesa mais ampla, e em decisões interlocutórias sobre penhora e bloqueio, o agravo de instrumento frequentemente é a resposta recursal imediata. E aqui chegamos ao ponto mais sensível da prática: como reagir ao bloqueio de valores. Se for conta-salário, junte olerites, extratos que demonstrem crédito salarial identificado, contrato de trabalho, prolabore regularmente escriturado, declaração da fonte pagadora e rastreamento dos valores. Se for aposentadoria ou INSS, junte carta de concessão, extratos previdenciários, histórico de créditos e extratos bancários vinculando benefício aos depósitos bloqueados. Se a discussão envolve poupança, mapeie o saldo e o teto legal, demonstrando que a quantia até 40 salários mínimos está em caderneta de poupança, ou conforme o caso, em aplicação equivalente com função real de reserva mínima. Porque a mera frase, era minha reserva, quase nunca resolve diante de um processo executivo já em andamento. Se o bloqueio alcançou investimentos, a análise deve separar patrimônio disponível de verba protegida.
Um fundo ou CDB alimentado por salário, aposentadoria ou reserva de subsistência pode exigir leitura diferente de um investimento patrimonial amplo, mas na prática, o ônus de demonstrar essa diferença recai sobre o executado, e por isso a documentação precisa ser organizada com precisão. E não ignore o artigo 805 do Código de Processo Civil, ele determina que, havendo mais de um meio executivo, o processo siga pelo modo menos gravoso ao executado, sem frustrar o crédito. Isso não impede a penhora, mas pode fundamentar substituição do bem, limitação da constrição, oferecimento de seguro-garantia, fiança bancária ou outro caminho menos destrutivo para a atividade econômica e para a subsistência do devedor. Também é essencial explorar nulidades e excessos, bloqueio múltiplo, valor superior ao executado, constrição sobre montante já garantido, falta de intimação adequada, ausência de fundamentação específica para afastar empenhorabilidade e bloqueio sobre valores manifestamente alimentares são pontos recorrentes de reversão. E quando a defesa alega mínimo existencial, isso precisa aparecer em números concretos: despesas familiares, medicação, dependentes, custo profissional e impacto real da constrição no cotidiano da família. Agora eu quero que você guarde a tese central deste vídeo. O juiz pode penhorar bens do sócio, mas somente depois de um redirecionamento juridicamente válido, e mesmo assim deve respeitar as regras de impenhorabilidade, a prova da origem dos valores, a proteção do bem de família e os limites da própria responsabilidade reconhecida. Isso significa que o juiz pode determinar pesquisas patrimoniais e alcançar dinheiro, aplicações, veículos, imóveis não protegidos, cotas e outros ativos. Mas não pode presumir automaticamente que todo sócio responde pela dívida apenas porque a empresa não pagou tributos. E não deve manter bloqueio sobre verba manifestamente alimentar, se a defesa comprova a origem protegida, salvo hipóteses excepcionais, sempre com fundamentação concreta e preservação da subsistência. Outro ponto importante: o redirecionamento da execução fiscal com base no Código Tributário Nacional, em orientação predominante do Superior Tribunal de Justiça, não depende, em regra, do incidente de desconsideração da personalidade jurídica do Código de Processo Civil. Porque aqui a responsabilidade decorre diretamente da legislação tributária. E isso explica por que muitos sócios são surpreendidos, esperando uma etapa processual que, nessa matéria, normalmente não é exigida. No fim dessa travessia, a lição prática é muito objetiva. Quem reage tarde discute apenas o bloqueio. Quem reage tecnicamente discute o próprio fundamento do redirecionamento e protege o que a lei considera essencial para a sobrevivência. Por isso, no momento em que o sócio é incluído, ou sofre penhora, não trate o caso como mera cobrança bancária, reúna imediatamente contrato social e alterações, extratos completos, comprovantes de salário ou benefício previdenciário, documentos do imóvel residencial, declarações fiscais e a cronologia da administração da empresa. O resumo estratégico é simples: redirecionamento não é automático. Verba alimentar e patrimônio essencial podem ser protegidos, mas a prova documental e o tempo de reação fazem toda a diferença. E eu preciso reforçar o aviso legal essencial: este conteúdo tem caráter estritamente informativo, não substitui consulta jurídica individualizada, porque cada execução fiscal depende dos documentos, da cronologia societária e da forma como a constrição ocorreu no caso concreto. Se este vídeo trouxe clareza, deixe nos comentários a sua dúvida geral sobre o tema, ou me diga qual ponto mais surpreendeu você nessa lógica do redirecionamento. Porque essa interação ajuda a construir próximos conteúdos realmente úteis para empresários e gestores. E se você quer conteúdo sério, técnico e prático sobre direito empresarial e execução fiscal, inscreva-se no canal, porque aqui a proposta é oferecer contexto, estratégia e leitura jurídica aplicável. Agora veja o próximo vídeo que está na tela, porque ele complementa esta conversa e aprofunda um ponto que pode fazer diferença no seu caso. Um abraço e até o próximo vídeo.